Sabe? A realidade que a gente vê, que a gente toca. E se ela não for tão sólida assim, tão real quanto parece? Pois é. A gente vai mergulhar numa ideia que vem lá da física quântica e que, olha, vira de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre o universo e o nosso papel nisso tudo. Olha só essa pergunta. A consciência cria o mundo ao nosso redor? Parece coisa de filme, né? De ficção científica. Mas e se a ciência mais avançada de hoje em dia estivesse, aos poucos, chegando numa resposta que é um surpreendente sim? Vamos entender o que os físicos quânticos descobriram para chegar a uma conclusão tão impressionante como essa. Então, para começar essa conversa, a gente precisa entrar num lugar bem estranho, invisível, o mundo quântico. Lá, sabe, as regras do nosso dia a dia, onde, sei lá, uma maçã é uma maçã e pronto, simplesmente não valem. A gente está falando de um lugar de pura potencialidade, um campo de possibilidades que são literalmente infinitas. Dá uma olhada nessa comparação. Existe um abismo mesmo entre o nosso mundo e o mundo quântico. No nosso nível, as coisas são assim: visíveis, dá para tocar, dá para medir, a gente toca uma mesa, enxerga uma cor, simples. Mas, lá no nível quântico, a história é outra. De acordo com a fonte, as partículas são como nuvens de probabilidade. Elas são invisíveis, intangíveis, é quase como se fossem ideias esperando para nascer, sabe? Sem uma forma, sem um lugar. Mas é aqui que o mistério começa a ficar denso. Nesse mundo de pura possibilidade, acontece uma coisa simplesmente incrível. No exato momento em que um observador consciente como nós entra em cena. A simples presença de um olhar parece que muda absolutamente tudo. E olha só, esse ato de observar não tem nada de passivo. De acordo com essa teoria, ele tem um poder imenso. Um poder de literalmente criar algo a partir do nada, de transformar uma mera possibilidade em um fato concreto. E esse poder todo tem até um nome específico lá na física, um nome que a gente vai conhecer agora. Então, os físicos chamam esse momento mágico de colapso da função de onda. Pensa assim, é como se existisse uma onda de infinitas possibilidades para uma partícula estar. Mas no momento em que a gente observa, essa onda de potencial toda colapsa. Ela se transforma numa única partícula, num lugarzinho específico no tempo e no espaço. O que era invisível, de repente, vira real, tangível. Simplesmente porque alguém olhou. A fonte original descreve isso de um jeito até poético, sabe? É como se a partícula perguntasse para o observador: e aí, o que eu vou ser, partícula ou onda? Isso tem a ver com um dos maiores mistérios da física, que é a tal da dualidade onda-partícula. Sem ninguém olhando, ela se comporta como uma onda de probabilidades espalhada por aí. Com alguém olhando, vira uma partícula, com lugar certo. A escolha, no fim das contas, parece ser de quem observa. Ok, se observar tem esse poder todo sobre o tecido fundamental da realidade, o que isso diz sobre a nossa mente, então? Bom, a partir desse fenômeno, a fonte chega a duas conclusões assim extraordinárias, e elas colocam a mente bem no centro da criação do universo. Vamos olhar para essas conclusões com calma. A primeira, a realidade física pode ser criada pela consciência humana. Poxa, isso por si só já é algo gigantesco. Mas aí vem a segunda, que é ainda mais impactante. A realidade se submete à vontade e à intenção do observador. O que isso quer dizer? Que a consciência não só cria, como também direciona a realidade, de acordo com a intenção. É como se a mente fosse de fato a arquiteta do universo material. E a implicação disso tudo é monumental. Simplesmente redefine o que a gente entende por consciência. Ela deixa de ser algo que está só dentro do nosso cérebro e passa a ser parte da estrutura fundamental do universo. Quer dizer, não é algo que a gente tem, é algo que a gente é. Uma força que está entrelaçada na própria malha da realidade. Tá, beleza. Tudo isso é fascinante lá no nível subatômico. Mas como é que uma ideia tão radical assim se aplica na nossa vida, no dia a dia? Vamos fazer essa ponte agora. Sair do mundo das partículas e ir para o mundo das nossas metas, dos nossos sonhos. E ver como essa teoria sugere que o mesmíssimo princípio pode estar em jogo. A fonte propõe uma analogia bem poderosa. Olha só, se a observação focada pode pegar uma onda de probabilidade e transformar num elétron de verdade, será que o foco da nossa consciência não poderia fazer o mesmo com as potencialidades da nossa vida? Nossos desejos, projetos, até a busca por uma cura, tudo isso poderia ser visto como essas partículas quânticas, só esperando para serem materializadas pela nossa atenção focada. É que muitas vezes a gente atribui as coisas ao acaso, né?
A sorte. Foi sorte. Mas, olhando por esse ângulo, muitos desses momentos poderiam ser, na verdade, pequenos colapsos de onda acontecendo o tempo todo. A nossa observação focada, a nossa intenção, ela pode ser aquela peça-chave que transforma o que parecia aleatório num resultado bem definido. Tipo quando a gente acha a peça perfeita para um quebra-cabeça que parecia impossível. Então tá, mas como usar isso na prática? Isso leva a gente para um conceito chamado de atitude quântica. E olha, não tem a ver com entender física, não. Tem a ver com dominar um processo interno que, segundo essa teoria, acontece primeiro dentro da gente. O ponto principal é exatamente esse. Não precisa ser físico para aplicar esse princípio. A chave não é saber um monte de fórmula complicada. É, na verdade, cultivar uma abordagem mental específica. Uma forma de ser, de focar a consciência com clareza e com convicção. E aqui a gente vê o processo de reação basicamente em 2 passos. Primeiro, o que a fonte chama de colapso interno. A ideia, a meta, a cura, isso precisa se tornar real e concreto primeiro dentro da consciência. É como se a gente plantasse uma semente no solo fértil da mente. E só depois disso é que pode acontecer a materialização externa, quando essa semente finalmente brota e vira realidade no mundo físico. Essa citação resume tudo de um jeito muito forte. O trabalho mental, interno, a clareza da intenção, isso não é uma opção. É o pré-requisito, é a base de tudo. Se a realidade não for primeiro construída, sentida, vivida na mente, ela simplesmente não tem um projeto, um mapa para seguir aqui no mundo físico. Então, a questão final é um convite para pensar, né? Se a nossa consciência realmente tem esse poder de transformar o potencial em realidade, a pergunta que fica no ar é: qual realidade a gente vai escolher colapsar e trazer para a existência a partir de hoje?